Bom dia a todos, pessoal. Hoje é 8 de abril de 2021. Vamos dar sequência, né, na disciplina de treinamento físico. Hoje nós vamos falar de FNP, né, um método de treinamento de flexibilidade. O grupo que vai apresentar, então, é a Aline e Fábio. Já vamos compartilhar aqui e começar a apresentação. Share sound. Só me deem um ok, gente, por favor, para ver se está aparecendo. E agora, voz. Bom dia, pessoal. Meu nome é Fábio. O meu é Aline. E a gente vai apresentar o método de flexibilidade FNP. Bom, antes da gente começar a falar sobre o método de flexibilidade FNP, a gente gostaria de mostrar algumas técnicas de alongamento, né? E o Fábio vai mostrar aí um videozinho para vocês sobre o balístico. Normalmente são bailarinas que utilizam essa técnica, que consiste na insistência no movimento, visando uma maior amplitude de movimento. Então, ela fica fazendo esse movimento e, ao longo do tempo, ela vai criando essa maior amplitude de movimento. O segundo vídeo que o Fábio vai colocar para nós é sobre o alongamento estático. Acho que todos já devem conhecer, né? É o que a gente normalmente faz, que consiste em ficar numa posição, determinado tempo, no mínimo 15 segundos, e também visando uma maior amplitude de movimento, né? Esse é o alongamento estático. O terceiro vídeo, então, é o nosso FNP, que consiste na contração isométrica do músculo agonista, né? Nesse caso, os posteriores de coxa, durante 6 segundos. Depois ele relaxa e novamente faz uma contração, mas dessa vez dos antagonistas, que são os anteriores da coxa nessa situação. E também sempre visando essa maior amplitude de movimento. É isso. Quer acrescentar alguma coisa, Fábio? É isso mesmo. Perfeito. Uhum. Aí. Sou eu? Então, pode ser. Tá. Então, antes da gente passar também, vamos diferenciar um pouquinho o alongamento de flexibilidade, só para ter claro esses termos. Alongamento, então, são técnicas que buscam melhorar a flexibilidade. É a atividade que tu vai lá e vai tentar ganhar flexibilidade. Já a flexibilidade é a condição que permite maiores amplitudes de movimento. É condição física, a valência, e não a atividade em si. Por que trabalhar flexibilidade? Ajuda na funcionalidade do corpo, assim como manutenção de postura, para evitar dores, enfim. Permite maiores amplitudes articulares, que ajudam em diversos exercícios, e além de melhorar a qualidade de vida, principalmente no público mais idoso, que começa a sofrer desde os 50 ali, mais ou menos, com uma perda de flexibilidade. Aí? Bom, até fica essa pergunta aí para vocês que estão assistindo. Será que alongamento previne lesões? E aí? E depois, né, a gente vai comentar sobre qual a vantagem do alongamento. Mas primeiro eu gostaria de dizer que o alongamento em si, ele não previne lesões, né? As lesões normalmente são ocasionadas por um salto sem equilíbrio, por um movimento descoordenado, né, sem coordenação motora. Inclusive eu, né, todo mundo sabe, já rompi o LCA, e na época eu era goleira de handball, tinha muita flexibilidade, fazia muitos alongamentos, e mesmo assim tive essa ruptura. Então, tá aí um exemplo de que a flexibilidade em si, alongamento em si não previne lesões. Daí, então, qual a vantagem do alongamento? Pode passar, Fábio. Aí. Enfim, Sou eu, né? Esse é tu. Isso, só fala ali da vantagem daí do alongamento. Tá, a vantagem do alongamento, então, no caso dessas duas moças, uma é a ginasta, outra é a atleta. A vantagem do alongamento em si auxilia em gestos, aumenta o desempenho dos atletas, da ginasta, por exemplo, e bem como auxilia na eficiência do movimento, tendo um menor gasto energético para fazer
tal movimento. Perfeito, isso aí. O que é a FNP e para que usá-la? A FNP, como a gente já viu, significa facilitação neuromuscular proprioceptiva. É um método de alongamento um pouquinho mais avançado. É recomendado para pessoas que têm mais consciência corporal. Então, só usa nessas pessoas. Permite mais amplitude de movimento e maior desempenho. Aperfeiçoamento do gesto. E, como a Aline falou anteriormente, também, mesma coisa. Melhora na eficiência e no gasto energético. Alongamento e treino de força, a gente resolveu relacionar um pouquinho para desmistificar algumas coisas em relação a esses dois termos e relação entre eles. A gente pegou um artigo do Prentice que mostrou que quando o objetivo é hipertrofia muscular ou força máxima, um RM, por exemplo, a técnica FNP traz mais vantagem, porque ela te oferece uma boa amplitude muscular, aumenta bem, solta bem o músculo e consegue fazer isso em um tempo bem curto, não prejudicando muito o rendimento. E, claro, traz mais benefícios para quem necessita de uma boa amplitude, como levantadores de peso olímpico ou ginastas, como a Aline falou, bailarinas. E levando em consideração uma sessão curta pré-treino de força, de 15 a 30 segundos, como ela colocou, mas pode até ser um minutinho ali, com uma variação de músculos, e o suficiente para não prejudicar a força e o rendimento, né? Fisiologia do FNP. Então, o que acontece dentro do músculo quando a gente faz o FNP? Relação com o fuso muscular, então, isso é o reflexo miotático. Quando tu alonga o músculo, dentro desse músculo vai ter o fuso muscular, que detecta esse alongamento, manda potenciais de ação, que quando chega no músculo, vão contrair o músculo um pouquinho, e daí vão limitar a amplitude. Com isso, esses potenciais impedem a ruptura do músculo, e é assim, limita o movimento ali. É até por isso que tu sente um desconforto quando faz o alongamento estático, por conta do reflexo miotático. E depois, com o órgão tendinoso de Golgi, que ele detecta a tensão nos tendões. Também manda potenciais, só que esses vão relaxar o músculo. Deixar ele mais soltinho ali, com menos tensão. Então, como os reflexos se relacionam com a técnica de FNP? Quando tu alonga o músculo, em primeiro momento, tu vai ativar o reflexo miotático, gerando uma tensão e limitando o movimento. Quando o praticante realiza a contração voluntária do músculo, ele ativa o OTG, relaxa o músculo e inibe o reflexo miotático. Assim, ele vai conseguir uma amplitude bem maior de movimento, porque ele vai estar com o músculo mais relaxado. Esse é o teu, né? Uhum. Então, a gente pegou 2 artigos para trazer alguns conhecimentos, aprofundar um pouco mais no assunto. Esse artigo se chama Efeitos Agudos do Alongamento Estático no Desempenho da Força Dinâmica em Homens Jovens. Bom, esse artigo em si, ele não fala sobre a técnica de flexibilidade FNP, mas é interessante trazer ele porque ele compara 3 grupos, né, de jovens, homens. Um é o grupo controle, que a gente não colocou aí, tá? Não realizou nenhum tipo de alongamento. E um grupo realizou 8 minutos, né? 3 séries de 30 segundos na mesma posição. Para determinados grupos, né? Eles fizeram grupos dos superiores e dos inferiores. E o grupo que realizou 16 minutos de alongamento e 4 séries de 30 segundos na posição. E eles queriam ver se há redução do desempenho da força muscular. Esse artigo é de 2009. Pode passar? Aí. Então, aqui do lado nessa imagem, tem os resultados, né? Que a gente pode ver ali, ó. A L16 é o grupo que ficou 16 minutos fazendo alongamento antes do exercício resistido, né? E ele teve uma menor, né? No caso, uma redução da força muscular. Ou seja, a gente conclui, né? O artigo também conclui
que é preciso ter cuidado na prescrição do alongamento antes do treino de resistido, né, exercício resistido, que tem que ter uma finalidade específica e justificável, né, ou seja, obedecendo à individualidade de cada atleta, indivíduo. E também eles concluíram que alongamento com duração alta, né, no caso 16 minutos, por exemplo, ele afeta o desempenho, sim, da força muscular. Quer acrescentar alguma coisa, Fábio? Fala das limitações ali do estudo. Lembra que era só uma semana, né? Sim, sim. Eles também comentaram que essa diminuição, quer dizer, no caso, teve uma limitação no estudo, porque teve duração de uma semana, e no mesmo dia eles tiveram que fazer 2 testes, um para superiores e outro para inferior, ou seja, com duração de 3 minutos de diferença entre os treinos de 10 RM, né, no caso. Isso. Outra coisa que eles acabaram não medindo, assim, foi como o aumento de amplitude muscular afetou no exercício, né? Porque quando tu faz um movimento mais amplo, tu acaba desgastando mais o músculo. Mas não necessariamente por diminuição de força, e sim pelo aumento da amplitude e pela maiora do trabalho muscular. Então, acabou sendo um fator limitante ali do estudo, mas mostra resultados bem significativos no alongamento de 16 minutos ali. É isso. Próximo. Então tá. Eu peguei o artigo agora, estudo das técnicas de alongamento estático e por facilitação neuromuscular proprioceptiva no desenvolvimento de flexibilidade em jogadores de futsal. A gente pegou na revista Kinesis, foi publicado no ano de 2013, os autores são Anderson Catelan e Carlos Boli Mota. Tá. O objetivo, então, foi comparar os ganhos de amplitude de movimento gerados pela técnica de alongamento estática e FNP em jogadores de futsal. Deixa eu ver, a amostra de 16 atletas entre 18 e 37 anos. O grupo A, que fez alongamento estático, teve um N de 7. O B, que fez FNP, teve um N de 9. E o C, que foi o controle, que não fez atividades nenhuma, teve um N de 8. O estudo durou 6 semanas e consistia em 4 sessões semanais. A amplitude foi medida pela flexibilidade do quadril com goniômetro e sentar e alcançar na caixa de Wells e Dillon. Eles usaram, então, na técnica estática, 20 segundos na posição, aqui, flexionando o quadril com o joelho estendido, né? E na FNP, um ciclo de contração-relaxamento, antagonista-contração, foi de 6 segundos a contração voluntária, 3 vezes. Ou seja, ele alongava o posterior de coxa, ficava uns 20 segundos lá, contraía voluntariamente por 6 segundos, e aí ele fazia isso 3 vezes, sempre ganhando a amplitude ali, aumentando. Aqui. Só para explicar os testes, então, no banco de sentar e alcançar, ele fica sentadinho aqui, com o joelho sempre estendido, tá? Ele não flexiona durante o teste. E ele tem que empurrar o objeto aqui o mais longe que ele puder, sem flexionar o joelho. Já no teste do goniômetro, ele mantém o joelho estendido e flexiona o quadril o máximo que der, sem flexionar o joelho. E aí eles vão medir o ângulo do quadril. Quanto maior o ângulo, mais amplitude ele tem. Resultados. Então tá. No grupo A, que realizou a sessão estática, no goniômetro, que é o dos ângulos, o pré-teste foi de 73,7 e o pós-teste 75,71.
Assim deu para ver que eles ganharam 2,9% de amplitude de movimento. No teste de sentar e alcançar, o pré-teste foi 28,29 e no pós-teste 28 centímetros. Não houve diferença significativa nos dois testes aí. No grupo B, que realizou FNP, no goniômetro foi de 71,78 no pré-teste e no pós 81,67, gerando um ganho de 13,78 centímetros, por cento, aliás. No teste de sentar e alcançar, o pré-teste foi de 25,56 e o pós 28, gerando um ganho de 9,55%. Teve diferença significativa nos dois. Discussão. Os ganhos de amplitude foram maiores em quem realizou a técnica FNP, se comparado à técnica estática. Ganhos mais significativos quando medidos pelo goniômetro, ou seja, pelos ângulos ali. E deu para concluir que ambas técnicas são eficientes, mas a FNP estatisticamente teve melhor resultado. Conseguiu gerar mais amplitude de movimento. Referências. Aqui. Obrigado, então. Era isso. É isso. Muito bem, eu vou tirar o compartilhamento ali, né? Faz o teu complemento. Ah, tá. Foi na hora que... Foi um dos últimos slides que apareceu uma pessoa alongando a outra, um bonequinho azul e um bonequinho branco. Que o Fábio falou que no FNP fica 20 segundos na contração voluntária. Na verdade, não. Na verdade, 20 segundos no estático. E daí o FNP é outro tipo de... São 6 segundos na primeira contração. Depois mais um pouquinho, quanto que a pessoa consegue fazendo a contração voluntária. E daí é só isso, tá? Ele colocou esses 20 segundos no FNP, mas não tem nada a ver. O 20 segundos é no estático e no outro é outro tipo de... Que é os 6 segundos, mais o quanto que a pessoa consegue. 3 vezes. Tá. Ótimo. Muito bem, parabéns aí pelo grupo. Eu vi que vocês não estavam tudo organizado, jogral, às vezes, né? Vocês meio que se perguntavam, mas tiraram de letra, assim, foi bom, tá? A apresentação ficou boa. Eu vi que vocês procuraram material, inclusive, de um assunto que poderia ser muito resumido. E eu vi que vocês se fixaram naquilo que eu dou mesmo em aula, que é só um tipo. Na verdade, existem vários tipos de FNP, e eu comento até que eu sou bastante limitado sobre isso. Mas tudo bem, vocês apresentaram bem e compararam coisas com a literatura e por aí vai. Vamos falar um pouquinho disso, então. Primeiro, tá, foi tudo bem, assim, apresentação boa, tá? Parabéns para o grupo. Agora, vamos ver alguns ajustes, né? Bom, a primeira era essa do tempo, que eu ia comentar que te chamou a atenção, e aí, assim, ó, a carga de treino do 3S, tá? Que também às vezes é chamado o FNP. Antes de existir o FNP, eu só queria dizer isso, que a ciência do treinamento já usava isso, tinha algumas modalidades que usavam esse método muito mais empírico, assim, por perceber que tinham muito bons resultados, e tinha dos nomes era esse 3S, né? Que era alguma coisa ligada a relaxamento, e stretching, não sei o que, agora não lembro bem qual eram os termos, mas era esse jogo aí que foi bem explicado pelo grupo. A única coisa era dos 20 segundos. E aí a dica que eu dou, existe variação, tá? Mas a dica que eu dou ali é entre 5 e 6 segundos mesmo em cada fase, tá? Então, o que tu faz? Tu faz contrair a musculatura que está sendo alongada também. Essa é uma das maneiras de se fazer, tá? Muito simples. Então, tu faz a musculatura que vai ser alongada contrair de modo isométrico, em condição máxima, próxima dela, então tem que criar uma resistência externa ali contra, aí solicita o relaxamento e se alonga, né? Aí se alonga a região. Esse tempo de alongamento é importante, tá? Ele dura aí que vai um pouco da condição do que o aluno aguenta. Porque o que acontece? A facilitação, essa neuroproprioceptiva, ela induz a enganar o sistema de controle de movimento,
a ponto de não ativar musculaturas de proteção. Então, existe esse relaxamento exagerado que não aconteceria numa situação estática, né? A musculatura é muito relaxada e é por isso que a gente sente menos dor, né? É porque não tem essa contração ali enquanto está sofrendo esse alongamento. Então, a sensação de dor desaparece quase. Essa é a mágica do FNP. Só que ele dura alguns segundos. Tem material até didático que diz que é 8 segundos. Eu, na minha prática, nunca vi isso. Quando está em 8 segundos, o aluno está gritando. Porque, assim, na minha experiência, ele dura uns 5 segundos. Tá? Isso é contração dependente também. Então, se tu conseguir fazer uma resistência externa a ponto do cara contrair mais, ele dura um pouquinho mais, a sensação é essa. Mas é difícil, tá? E tem que ter um cuidado, porque se tu ficar marcando ali 6 ou 8 segundos fixo, às vezes esse efeito se perde e o aluno sente muita dor. Porque vocês imaginam, o segredo desse tipo de treino é o seguinte, que eu faço, tá? Eu tenho uma parede aqui, tá? Eu alongo essa região frontal aqui, tá? Alongamento lá que o jogador de vôlei faz muito e tal, né? Por causa dessa musculatura importante. Então, o que acontece? Ele vai para uma posição mais neutra e se solicita que se contraia. Então, essa musculatura contrai contra a resistência externa. Muita contração. Estou contraindo muito, muito, muito por uns 5, 6 segundos. Aí se solicita, relaxa. E ele vai para a posição. Quando se faz essa posição, vai longe, por causa dessa facilitação neuroproprioceptiva. Tu vai só que ele dura alguns segundos. Quando passa isso, tu está numa amplitude maior do que tu iria na situação estática. E aí tu sente muita dor. Então, tu tem que cuidar com isso. Tem que cuidar com essa... E aí tem que lembrar lá da escala até do cagaço, lá, ver como é que é o aluno. Porque o cara que não sente nunca dor, ele vai estar uivando de dor e não te fala nada. Então, tem que ficar atento a isso. Tá? Eu diria, mais seguro, é uns 5, 6 segundos ali, como tempo das fases definidas. Mas cuidar que na fase do alongamento, dizer para o aluno, quando sentir muita dor, solta, volta à posição. Tá? Tem que durar um pouquinho mais de 3 segundos, 3, 4, 5 segundos, 6, ali como foi dito. Mas cuidem com isso porque é um pouco variado, porque depende até da articulação. Ali a gente tem estruturas musculares, articulares que variam muito nisso. Tá? Mas esse tempo de resposta é mais ou menos por aí. Repetindo 3 vezes esse ciclo. Tem alguns FNPs que são feitos com a musculatura, contraindo a musculatura antagonista também. Essa é diferente da que eu mostrei, mas existe também sequenciamento de contração do antagonista em relação à musculatura alongada, que está sendo alvo, né? Então tem que cuidar isso. Tá? Dá para fazer também, mas não lembro das diferenças. O que eu mais uso, eu digo para vocês, é esse 3S, e até gosto de contar a história. Esse 3S eu acabei descobrindo, eu era da escolinha da natação do União, então era uma criança, né? E aí apareceu lá no União o Doc Conselman, que é um cara que fez um livro que foi durante uns 30 anos o livro base da ciência da natação, digamos assim. Se não me engano, até o título era esse, Ciência da Natação, um livro grosso que tinha durante algum tempo, estava até na biblioteca ainda com acesso para os alunos, mas muito antigo, porque tinha sido produzido em 70, alguma coisa assim, muito antigo o livro, mas esse Doc Conselman, chamado cara, era um treinador que na verdade era um doutor, né? Então tinha muito conhecimento, e ele reuniu nesse livro muito do conhecimento que se tinha na prática e nessa conversa com a ciência do esporte, que imaginem que naquele tempo era o que se tinha, né? Então não era era atualizado para aquela época, obviamente. E uma das coisas que ele mostrava era o método do 3S, eram os métodos de alongamento que eles tinham aprendido um pouco, se não me engano, com os japoneses, ou era da escola americana mesmo, mas os japoneses eram famosos, de que existe natação, por terem muita flexibilidade. Né? Eles eram nadadores com alta flexibilidade. Isso, pesquisas muito antigas tinham mostrado, se não me engano, do Cureton, que é um grande pesquisador da fisiologia do exercício. Mas tá, eles acabaram vendo isso. Então, tinha essa prática aí que dava muito bons resultados. Anos depois, vai se entender mais completamente o que acontece, os mecanismos, todos esses ligados à parte essas do funcionamento proprioceptivo. Né? O que acontece, pessoal? Então, ele obtém muito bons resultados. Agora, a gente tem que ter sempre cuidado, tá? Eu dou a dica, tá? Eu vou fazer um exercício até de crítica ao artigo, não é para os alunos, porque o artigo é bom, mas sempre para a gente ter atenção quando a gente vai fazer o olhar do treinamento, né?
Tá, claro, tem o olhar científico sobre tudo, né? Então, a inclusão de grupo controle é interessante, saber o que esse grupo controle faz, né? Antigamente não se fazia tanto, não se sabia direito, é grupo controle, o cara aparecia no pré e no pós e tu não sabia o que ele fazia, daqui a pouco ele virava maratonista escondido e tu não estava sabendo. Hoje em dia se tem mais controle disso, se coloca pulseiras nos caras e vê que a quantidade de atividade física não aumentou mesmo, então se garante um pouco melhor algumas coisas. Cada vez está melhorando esses designs de estudo, então a gente tem que ficar atento a isso também. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que é uma das coisas primordiais quando a gente vai olhar estudos de treinamento, tá? Por exemplo, o que acontece no nosso grupo comparador. E esse é o estudo. Hoje a gente chama ensaios clínicos comparativos, né, ou com fator comparador, digamos, que muitas vezes não tem nem grupo controle, né, mas o que se coloca é um grupo comparador que já se sabe o que deveria se fazer. Então, vamos dar o caso aqui da FNP com o estudo do estático. Talvez, nem lembro direito, mas talvez o estático se soubesse mais nesse caso. Então, o grupo comparador seria o estático. E aí vê, olha, se tu adiciona um FNP ao invés do estático, o que é melhor? E aí ali tem uma pergunta científica mais forte. Só que o que acontece? Já falha no pressuposto inicial, porque o que se esperaria era que um treinamento de flexibilidade estático desse melhoras. Existem dezenas de resultados que mostram isso. Claro, vai depender do estágio inicial do aluno, vai depender de várias coisas. Mas, se tiver algumas características, por exemplo, se forem alunos normais que não passaram por treinos exaustivos e não terem sido bailarinas, algum contorcionista no circo na infância, não foi filho de entendeu, trapezista, alguma coisa louca dessas, se não tiver uma experiência meio louca desse tipo, tu espera que com treino estático se melhore a flexibilidade. E nesse estudo claramente não melhora. Inclusive, isso é um exercício bom para vocês que eu faço até com meus alunos. Às vezes até tem doutorando que escorrega nisso. Que é o seguinte, ali no estudo mostrou que melhorou, não lembro bem, 2%, era um valor 2 centímetros, não lembro o quê, mas era pouquíssima coisa no estático. Só que depois embaixo estava dito, não teve diferenças significativas. E olhando para o tipo de dado mesmo, é pouquíssima coisa mesmo, não tem nem efeito. Ali poderia ter tamanho de efeito, que é uma outra discussão, tá? Mas claramente não tem efeito. Aquilo ali está muito estranho. Aquele treinamento estático que foi aplicado foi um treinamento que não deu resultado. E aí tem um problema, porque a gente vai olhar a carga de treino, ela não está errada, ela está certa, se não me engano era 20 segundos, que talvez, não sei se era nesse estudo ou 30, assim, não lembro direito, né, ali nesse estudo. Mas tudo bem, o volume de treino estava correto. O problema aí, gente, é assim, ó, especialmente quando às vezes o pesquisador quer encontrar diferença para outro lado, acontece coisas estranhas. Por exemplo, uma coisa que a gente não controla, e nesse estudo talvez, tá, Aline, se tiver, tu me ajusta, se não for isso, fica tranquila, que eu já falei para vocês, que é o problema da intensidade do treino. Né? No treino estático, a gente não sabe qual é a intensidade que a gente aplica. Aí tem o limite da dor, tem a escola, né? Se for um cara mais, né, mais pesado, assim, nazista, vai fazer uma coisa. Se for outro cara muito paizão, talvez, cuida com qualquer dor. E aí, quando tu vê, o estático até no exemplo da figura, eu sei que provavelmente não era do artigo, ou de outro trabalho, não lembro, mas teve uma figura ali que tinha o teste do sentar e alcançar, que o cara estava com a coluna toda retinha, assim. Aí eu vi, isso aqui é foto de pesquisador querendo mostrar que foi bem aplicado em zona de segurança, mas vamos combinar que quando vai fazer o teste de sentar e alcançar, não dá para ficar naquela postura ali, né, com garbo militar ali. Não, tem que ir para frente do jeito que dá. Então, ali tem roubo de tudo que é coisa, assim, porque tu bota os ombros para frente, tu faz uma protrusão enorme, mas tem que fazer, porque tu tem que ir no máximo que tu pode à frente. Não está errado, né? Mas tem que se cuidar. Isso eu estou dando exemplo só para o teste, né? Mas já tem cuidados que se tem que ter ali. E imaginem na hora do treino, que tu não tem esse controle da intensidade tão direta, tá? Então, é muito perceptivo. Olha, tem que sentir uma dor que tu julgue até confortável, mas, de novo, isso vai variar de pessoa para pessoa. E nesse grupo teve alguma coisa estranha. Tá? Ou o grupo eram de caras já pré-treinados, que já teriam um erro aí de treino, né? Ou realmente a carga foi baixa, que sobra para a intensidade, porque o volume estava correto, não estava estranho. Tá? Então, esse é um dos problemas desses tipos de estudo, né? Essa falta de controle ali no meio. Mas a gente fica com o pé atrás. De qualquer jeito, a FNP mostrou resultado bom.
Mas lembrem, agora isso vai para a dupla e para vocês, tá? Quando aparece isso, tem uma diferença irrisória, olha, e vocês marcaram, né? Olha, aumentou a flexibilidade em 2%, uma coisa assim foi dito, né? E aí embaixo está lá, mas sem diferença, vocês falaram mesmo, sem diferença. Depois, na conclusão, vocês vão dizer, mas os dois métodos trouxeram benefícios. Não, não é verdade. Aí o pesquisador, se ele concluiu isso, é erro do pesquisador também. Aí vem a história, como é artigo nacional, tem mais chance. Que são eficientes. Não, o que tu disse, senhor? Efetivos. Efetivo. Ele disse que os dois métodos são bons, são efetivos, mas que um teve ganhos mais significativos, né? Que o FNP é melhor do que o outro, resumindo. Isso. E está claramente olhando ali que o estático não teve diferença. Tá? É isso que eu quero dizer. O desvio padrão é mais do que o dobro do que a variação. Assim, é uma variação pequena até para avaliação. Aí, claro, isso é mais detalhamento. A gente aprende com o tipo de avaliação, a origem de erro. Porque se tem muita origem de erro... Acabou a luz. Caiu a luz aqui. No meio da minha aula. Voltou. Que pale. Vamos ver se volta o vídeo, vamos ver. Olha aí, chegou ele. Aham, surpresa. Aí, fenômeno. Nem te conto o que o Ramiro disse, senhor, nem te conto. Estava gravando, será? Não estava. Graças a Deus. Não, é verdade, estava gravando. Eu acho que estava... Quem me contar ganha meio ponto. Vamos começar a venda da alma. Meu Deus, por meio ponto, não precisou nem chegar em 1 ponto. O Ramiro falou que no X1 contra o Álvaro tu perde. Que eu mexendo o quê? Do quê? Do Álvaro? Contra o Álvaro tu perde no X1. O que é o X1? 1 contra 1. 1 contra 1 ali, 5 minutinhos sem perder a amizade. Meu Deus, com o Álvaro, cara, eu fico... Ele ou eu ficamos numa jaula, né? Mas sempre pela segurança minha, né? Vamos deixar claro. Ai. Olha só, gente. Então tá, eu estava dando aquela explicação final lá do artigo. É isso, tem que cuidar um pouquinho nessa mensagem. Não se tem dúvida, tá? Desse artigo, por exemplo. Não há diferenças no treino do estático. E isso chama atenção, porque isso complicou até os autores mesmo, né? E eles começam a discutir algo que foge do pressuposto deles, porque se esperaria que o estático melhoraria, né? A dúvida é se melhoraria mais o FNP em relação ao estático. Só que a estatística ali é clara, não houve diferenças significativas, né? Não tem, tá? Outro dado que poderia ser ali é uma interação, mas mesmo assim não teve diferença de um grupo, então isso já complica, tá? Tranquilo. Esse é o problema, gente, e é bom eu falar, tá? Porque eu sei que o Álvaro falaria em outras palavras, né? Ele seria muito mais intenso. Mas esse é um dos problemas que a gente tem, que quando a gente pega textos com um nível científico menor, tá? Então não é só ser ruim. Então eu não entro nisso também, porque tem coisas interessantes até em textos não científicos. A gente tem que ter só a criticidade, né? E na regra da ciência tem sentido isso, de pegar artigos mais internacionais ou em inglês, se forem publicados em nível melhor, o risco de ter erros de interpretação ou de design, erros gerais, são menores, mas sempre tem que estar com o olho aberto, até nos artigos internacionais. Nos nacionais, mais ainda. E se for texto do blog, mais ainda. Não é para ler blog, professor? Ao contrário, é para ler. Já cansei de dizer para vocês. Mas atenção redobrada. Tá? Por causa disso, porque as regras de como foi produzido isso foram mais leves. Isso é a diferença de um artigo nacional e internacional. Eu sei que o Álvaro fala, às vezes, com outras palavras, às vezes a gente fica batendo naquela é ruim, é bom, serve, não serve. Não, o mundo é mais complicado do que isso. Né? Então, eu quero esclarecer isso para vocês. Não quer dizer que não dá para usar. Aquele trabalho que foi apresentado é interessante, só que cuidado, porque tem alguma coisa estranha no treino do estático. O estático não fez o que deveria se fazer. E ainda os autores depois levam que sim, que fez, mas não fez. Então tem alguma coisa ali que deveria ter sido melhor abordada, né, e tal.
Tá? Vamos lá, gente. Vamos continuar tocando. O que mais? Sobre a parte essa de FNP. Caiu de novo, será? Vocês estão me ouvindo? Ah, a Luísa continua firme. Que eu vi o Bruno saindo, ficou só eu e tu, deu. Não, tá bem, obrigado. Tá tudo funcionando. Olha só, pessoal, então, sobre os métodos, tá ok, né? Do FNP. O que eu queria dizer, realmente os alunos colocaram bem para finalizar o treino de flexibilidade, tá? É um treino que eu julgaria para alunos mais avançados. Não tem nenhuma evidência científica que diga que não se possa fazer com um cara iniciante, tá? Não tem nada... Ali os alunos falam sobre a consciência corporal. Realmente, tem que ter um pouco mais de consciência. É mais um motivo para deixar, e é uma dica, tá? Não é uma obrigatoriedade, mas é uma dica, de deixar FNPs para alunos que precisem melhorar a flexibilidade em níveis maiores. A dica é essa. Se o aluno tem falta de flexibilidade geral, começa com os métodos mais tradicionais, que não tem tanta complexidade de organização e tal, tá? Essa é a dica. E aí, como foi bem falado pelos grupos na aula passada, tem toda aquela sequência de adaptações. A gente sabe que o estático, passivo, é o que traz mais adaptação, mas daqueles até a aula passada. Mas depois desse, a FNP pode trazer mais ainda, porque ele tem essa maximização da intensidade. A gente consegue ir em amplitudes muito grandes, embora o volume seja mais reduzido. São 3 repetições de 5, 6 segundos, relativamente é pequena, mas ele mais do que compensa o fator da intensidade alta, tá? que a parte proprioceptiva permite. Ok? Feito, então, gente, vamos lá para os tópicos especiais. Vamos lá. Pessoal, hoje...